Olá! Hoje vamos fazer a nossa nécessaire carteira. Nesta aula, você vai aprender alguns acabamentos diferentes e também como desvirar a peça pelo meio e não pela lateral. Então, vamos aos materiais. Eu já estruturei meu tecido na manta. Fiz um matelassé conforme o desenho. Também já apliquei a minha etiqueta. Para os bolsos com tela, nós vamos dividir um tecido de 31,5 por 2, pois ele deve ficar com 15,75 centímetros de altura. E é muito ruim fazer isso na régua. Dessa maneira fica mais fácil. Assim, teremos os tecidos exatamente na medida que precisamos. Vamos começar fazendo o acabamento do zíper. Para isso, os cursores já devem estar postos. Dobramos o acabamento ao meio, direito com direito, e abraçamos a lateral do zíper. Ajeite bem as laterais e segure com grampinho. E vamos levar para a máquina e costurar com a distância de um pé de máquina mesmo. Agora é só virar para o lado direito. Puxe bem para ficar bem retinho. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Pronto! Agora vamos fazer nos outros 2 zíperes também. Se quiser conferir, a largura total do zíper deve ser de 21 centímetros. Para que esses acabamentos não fiquem abrindo, eu vou colar com cola bastão mesmo, cola escolar, pode ser qualquer uma desde que não manche seu tecido. É só para não incomodar na hora da costura mesmo,
Não precisa ser cola definitiva, nem nada disso. Feito isso, nós vamos começar montando o nosso bolso de plástico. Vou cortar 2 pedaços de viés da mesma largura da peça. Começaremos montando o zíper no plástico. Colocamos o zíper do lado avesso e sobrepomos com o plástico. Alinhe bem as laterais e segure com grampinho. Sobrepomos também o viés aberto e seguramos novamente com os grampinhos. E vamos costurar essas 3 camadas na largura do viés. Costure devagar para que nada saia do lugar. Caso o cursor atrapalhe, você puxa lá para trás e continua a costura. E para quem sempre pergunta, a minha máquina sim é doméstica e esse aí é o calcador estreito para zíper. A nossa costura ficou assim. Agora vamos vincar bem esse viés e virar para o lado direito. Colocamos também o plástico para o lado direito. E agora sim, dobrar o viés e sobrepor a costura que fizemos anteriormente. Aqui, bem de pertinho para vocês verem o que eu fiz. Notem que a costura vai passar em cima do viés, zíper e também do plástico. E esse fica um ótimo acabamento. Vamos costurar nas 2 laterais do viés. Costure devagar, segurando bem o plástico para ele não sair do lugar. E ficou assim. Se houver excesso de viés, você já pode aparar. Continuando a montagem, vamos costurar também do lado avesso o nosso outro viés na outra parte do zíper.
Também vincamos muito bem esse viés, viramos para o lado direito e vamos fechar apenas em cima do tecido. Por enquanto, só segure com os grampinhos. Colocamos o nosso bolso de plástico em cima do forro, alinhando bem com a parte de baixo. Também segure com os grampinhos. Agora sim, vamos levar para a máquina e costurar a parte interna do viés e também a externa. Nosso bolso vai ficar assim e vamos fazer uma costura de segurança em toda a volta. E está pronto o nosso bolso. Já podemos aparar o viés que sobrou. Agora faremos os nossos bolsos com a tela vôlei. Cortamos também 2 pedaços de viés na largura da peça. A montagem será feita da mesma maneira que fizemos o bolso de plástico. Preste atenção para que o cursor fique voltado para o lado de cima. Costuraremos pelo avesso o zíper, a tela vôlei e o viés aberto. Segure tudo com os grampinhos e lembre-se de alinhar as laterais, pois tanto o zíper como a tela vôlei e o tecido estão com as medidas exatas. Tudo certo, levamos para a máquina. E vincamos o viés para o lado direito. Viramos o bolso para cima e também puxamos a tela vôlei
para o lado direito. Como no bolso de plástico, sobrepomos o viés dobrado em cima da costura anterior. Verifique também se a tela está bem puxada. E costuramos as duas laterais do viés. Essa costura vai sim ficar também em cima da tela vôlei. Feito isso, podemos costurar o outro viés na parte superior do bolso, também pelo avesso. E novamente, colocamos tudo para o lado direito. Vamos fechar o viés, segurar com os grampinhos para costurar somente em cima do forro. Colocamos o bolso em cima do forro, tudo bem alinhado com a parte de baixo desse forro, e faremos as duas costuras no viés. E por último, fazemos a costura de segurança em toda a volta. Se sobrou seu viés como o meu, você já pode aparar. O nosso segundo bolso tela é exatamente igual ao primeiro. Eu vou fazer e já trago aqui. E os nossos 3 bolsos estão prontos. Note que os cursores estão todos para o mesmo lado. Agora, vamos unir nossos bolsos nessa sequência. Direito com direito e a parte superior do bolso do meio com a inferior do bolso de plástico. Costuramos inteiro e vincamos bem essa costura. E vamos unir o último bolso com o do meio. Dessa vez, faremos a costura deixando uma abertura no meio. É por essa abertura que viraremos a peça para o direito futuramente. E também vincamos essa costura do lado direito. Antes da montagem final, vamos colocar a metade dos nossos botões. A parte que está a minha etiqueta será a aba, então esses botões ficarão na parte oposta.
Marcaremos da base para dentro 7 centímetros. E de cada lateral para o meio, marcaremos 2,5 centímetros. O botão deverá encaixar nessa marcação. Então, primeiro marcamos com o próprio botão onde vamos fazer o furo. Olha como o nosso botão encaixa nas duas retas que fizemos. Mas essa parte lisa do botão deverá ficar do lado avesso e a parte que fecha do lado direito. Feito isso dos dois lados, note que a parte desses dois botões são iguais. Esses dois são a parte fêmea do botão. As partes machos ficarão na aba. Agora, podemos continuar nossa montagem. O nosso bolso de plástico deverá ficar do mesmo lado que a etiqueta, na aba da peça. Deixamos tudo bem alinhado e vamos costurar em toda a volta. Antes de desvirar, vamos arredondar as duas pontas superiores da peça. Este é o lado que se encontra o bolso de plástico. Arredondei com o cone de linha mesmo e levei para a máquina. Para ficar bem redondinho, eu corto com a tesoura de picote. Lembrando que não vamos cortar as duas pontas do canto inferior. E agora sim, podemos virar a nossa peça toda para o lado direito. Começando puxando pela aba para fora. Faça isso com calma, bem devagar, para não estragar o plástico e nem a sua tela vôlei. E não cortamos os cantinhos inferiores, porque ali temos a tela vôlei e corre o risco de rasgar. Então, deixe os cantos sem cortar mesmo. Eu empurrei todos os cantinhos com a ajuda de um pincel. Feito isso, eu vou levar a peça e passar ao ferro muito bem.
Tome cuidado ao passar, pois o plástico e a tela vôlei queimam facilmente. Tudo bem passadinho, vamos fazer uma costura em toda a volta, uma costura de acabamento. Eu acho mais fácil fazer a costura do lado direito da peça, mas fica a seu critério. Nas partes arredondadas, eu sempre risco antes. Assim eu acho mais fácil. Feito isso, pelo lado de dentro da nossa peça, vamos fechar a abertura e fazer alguns pespontos. Lembrando aqui de usar uma linha adequada para a parte de cima e para a parte de trás. Vamos fazer o pesponto fechando a abertura e também no pé do bolso de plástico. O pesponto deve ficar da costura lateral para dentro. Feito isso, vamos fazer uma costura no meio desses espaços que ficaram. Esses dois espaços têm o tamanho exato do nosso calcador de máquina doméstica. É só fazer a costura bem no meio. Olha como ficou! Essas costuras nos ajudam a dobrar a peça e também com o volume que vamos colocar dentro. E por último, vamos colocar as outras duas metades dos nossos botões. Próximo ao viés da lateral para dentro, marcamos 2,5 centímetros. E também da parte superior para dentro, 1 centímetro. E vamos furar exatamente nessa cruz. A parte lisa do botão ficará para fora da aba e a parte que fecha na parte de dentro. E ficou assim.
Terminamos a nossa necessaire carteira. E ficou uma necessaire compacta e espaçosa ao mesmo tempo. Fiquem então com as medidas finais da nossa peça. Muito obrigada por assistir e até mais!